Agora é o momento da palavra, né, que se encontra aqui em Miqueias, capítulo de número 6, a partir do versículo 1, tá bom? Miqueias, capítulo 6, versículo de número 1, diz assim a palavra: Deus e o seu povo em juízo. Maravilha. Deus e o seu povo em juízo. Ouvi agora o que diz o Senhor: levanta-te, defende a tua causa perante os montes, e ouçam os outeiros a tua voz. Ouvi, montes, a controvérsia do Senhor, e vós, duráveis fundamentos da terra, porque o Senhor tem controvérsia com seu povo, e com Israel entrará em juízo. Quer dizer, aqui a gente observa como Deus ele trata o seu povo, né? O povo de Israel no passado, infelizmente, né, muitas vezes eles abandonaram os caminhos de Deus. O próprio povo de Israel, a quem Deus livrou da escravidão no Egito, né, com um braço forte, com a destra gloriosa, abrindo o mar, fazendo Faraó e seu exército morrer, né, ali no Mar Vermelho. E esse povo que recebeu o maná no deserto, que viu água brotar da rocha, né, que se alimentou das cordonizes de forma miraculosa, esse povo, né, ele muitas vezes se desviava, muitas vezes deixava os mandamentos de Deus, muitas vezes vivia, né, de maneira que não agradava ao Deus Todo-Poderoso. Então Deus ele tinha o trabalho de exortar, Deus ele tinha o trabalho de corrigir, né? E muitas são as pessoas que, da mesma maneira, Deus ele está em controvérsia, ou seja, pessoas que um dia no passado eram firmes, pessoas que um dia elas amavam a Deus de todo o coração, pessoas que tinham prazer em servir a Deus, em fazer as coisas para Deus, né? Em honrar a Deus, em ser fiel a Ele, mas que muitas vezes com o passar dos dias, muitas vezes com o passar do tempo, né, a pessoa ela perde isso daí. Às vezes, né, não apenas membros, mas às vezes obreiros, pastores, bispos, sacerdotes, né, que de uma maneira geral deveriam ser exemplo, e muitas vezes elas são exemplo negativo, né? Ao invés de ser exemplo positivo, elas se tornam exemplos negativos. E por isso que Deus ele tem controvérsia, né, com essas pessoas. Ou seja, Deus tem algo a tratar, Deus tem algo a exortar, a corrigir. E o que isso fala ao nosso coração? Que nós devemos, né, ter o esforço, o cuidado, o zelo, né, para nunca na nossa vida a gente ter práticas, atitudes, né, que possam trazer a controvérsia de Deus para nós, que possa ser motivo de Deus nos exortar, nos corrigir. Não, mas que a gente busque sempre agradar o coração, que a gente busque sempre fazer aquilo que lhe agrada, porque certamente, ao invés de controvérsia, ao invés de exortação, ele terá grandes vitórias e grandes bênçãos para a nossa vida. E aí no versículo 3 ele continua, ó: povo meu, que te tenho feito? E com que te enfadei? Responde. Pois te fiz sair da terra do Egito, e da casa da servidão te remi, e enviei adiante de ti Moisés, Arão e Miriam. Povo meu, lembra-te agora do que maquinou Balaque, rei de Moabe, e do que lhe respondeu Balaão, filho de Beor, e do que aconteceu desde Sitim até Gilgal,
para que conheças os atos de justiça do Senhor. Que maravilha! Deus, ele está tratando com o povo. Ele perguntou aí no versículo de número 3, povo meu, que te tenho feito? Né? E com que te enfadei? Responde. Ou seja, muitas pessoas, elas colocam como desculpa, né, para deixar de servir a Deus, para se desviar, para voltar para as práticas erradas, elas colocam como desculpa alguma dificuldade que surge na vida dela. De repente uma enfermidade, de repente uma situação familiar difícil, de repente o desemprego, a dívida, a falência, a miséria. Muitas pessoas, quando se deparam com uma situação difícil como esta, por exemplo, elas colocam isso como um motivo para ela se desviar, para ela deixar de ter o esforço, a determinação de agradar a Deus, né? Em outras palavras, colocando a culpa em Deus, como se Deus tivesse a abandonado, como se Deus a tivesse esquecido, né? Por aquela luta que ela está passando, e devido a isso ela deixa a revolta entrar no coração dela. Ela deixa, né, o desânimo, a fraqueza dominar a sua vida, e ela se entrega para o mal, e ela se entrega para as coisas erradas. E é por isso que Deus está falando, né? Com que te tenho enfadado, né? Que te tenho feito? Se a gente for parar e para analisar, será que as lutas que passamos na nossa vida, será que as dificuldades que passamos na nossa vida, Deus é que é o culpado delas? Deus foi que colocou-as na nossa vida? Será que Deus é mau, né, para fazer a gente passar por luta? Não. Logicamente que estes pensamentos negativos, eles provêm do diabo. Logicamente que esses pensamentos contrários, eles são plantados pelo inimigo, né, na mente, no coração das pessoas. E se a gente não procurar remover esses pensamentos, e se a gente não procurar remover essa semente dos corações, é certo que ela vai brotar. E uma vez ela brotando, meu irmão, ela vai gerar raiz. Ela vai, né, fincar no coração, na mente das pessoas, e vai crescer, vai gerar frutos, e frutos ruins. E uma vez para remover, meu irmão, é só um milagre. Então o segredo para você ser verdadeiramente abençoado, o segredo para você ser um vencedor, é mesmo em meio às lutas, às dificuldades, você nunca, jamais colocar a culpa em Deus. Não. Pelo contrário, no meio da dificuldade, no meio da dor, você adorar a este Deus poderoso e continuar sendo fiel a Ele, como foi Paulo e Silas, como foi Jó, homens que passaram dificuldades, lutas, e não usaram isso como justificativo, né, para desagradar a Deus. Não colocaram isso como desculpa para desonrar a Deus e fazer o que deu na cabeça, no coração, não. Mas mesmo assim, mesmo na dor, eles continuaram servindo a Deus com interesse de coração. E por isso foram honrados, né? Porque eles permaneceram na justiça de Deus. Como ele diz ainda no versículo 6, com que me apresentarei ao Senhor e me inclinarei ante o Deus excelso? Virei perante Ele com holocaustos, com bezerro de um ano? Agradar-se-á o Senhor de milhares de carneiros, de 10.000 ribeiros de azeite? Darei o meu primogênito pela minha transgressão, o fruto do meu corpo pelo pecado da minha alma? Ele te declarou, o que é bom e o que é que o Senhor pede de ti, que pratiques a justiça e ames a misericórdia
e andes humildemente com o teu Deus. Que maravilha essa palavra, é ou não é? Esse versículo 8 aí é a chave da vitória, ó. Ele te declarou, ó, o que é bom e o que é que o Senhor pede de ti, que pratiques a justiça, ames a misericórdia e andes humildemente com o teu Deus. 3 atitudes, 3 práticas que tocam o coração de Deus. A primeira delas é praticar a justiça, né? E praticar a justiça quando tudo vai bem é fácil, mesmo. Agora, mesmo no meio da dor, mesmo no meio da dificuldade, se você praticar a justiça, então você vai estar provando para Deus e para os homens, apesar de que não precisamos mostrar nada para ninguém, somente para Deus. Mas quando, mesmo em meio à dor, você continua praticando a justiça, ou seja, aquilo que é aprovado por Deus, então Deus ele vai poder falar para você como ele falou para Abraão. Abraão, quando subiu aquele monte, foi sacrificar o seu filho, Deus falou para ele: agora eu sei, Abraão. E Deus ele quer falar isso para nós. Deus ele fica observando as nossas atitudes, né? E devemos ter sempre o senso de justiça dentro de nós, mesmo quando as pessoas nos injustiçam, mesmo quando o mundo ele quer nos crucificar, mesmo quando a nossa vida, sabe, está indo de mal a pior, dentro do nosso coração deve haver uma determinação de praticar a justiça, porque somente assim podemos ter a bênção do Senhor na nossa vida. Porque se deixarmos de praticar a justiça, será que a bênção de Deus será na nossa vida? E se a bênção de Deus sair da nossa vida, o que será de nós? O que adiantará a riqueza, os amigos? O que adiantará o reconhecimento desse ou daquele, se não tiver o reconhecimento de Deus? Então, o que faz um homem ser abençoado é a determinação dele de praticar a justiça. E que mais? Ames a misericórdia. Amar a misericórdia é a pessoa ter o prazer de fazer o bem ao próximo. Amar a misericórdia é a pessoa ter o prazer de ajudar e não de atrapalhar. Tem pessoas que ela não consegue fazer o bem para ninguém. Tem pessoas que ela só consegue derrubar, atrapalhar, amaldiçoar. Isso aí é o contrário do que Deus quer. Deus não quer ninguém amaldiçoando, não. Deus não quer ninguém derrubando, ninguém atrapalhando ninguém, não. Deus quer a gente ajudando. O servo de Deus ele tem que procurar ajudar, abençoar, E é assim que você ama a misericórdia, E isso atrai bênção para a sua vida. Então, pratique a justiça, ame a misericórdia e ande humildemente com o seu Deus. Você sabe o que é andar humildemente com Deus? Andar humildemente com Deus é você reconhecer que não é digno de nada. É você reconhecer que não merece nada da parte de Deus. É você ter a certeza das promessas dele, mas nunca ter o orgulho, a prepotência de querer cobrar algo da parte de Deus, A gente tem que acreditar nas promessas? Temos. Nós temos que acreditar na bênção de Deus? Temos. Nós temos que acreditar que Deus quer nos abençoar? Sim. Mas nunca cobrar, nunca exigir, ou nunca, numa situação difícil, se revoltar com Deus e deixar de servir a Ele. Não, jamais. Claro que você não pode deixar que o diabo use pessoas para pisar em você, não. Se Jesus fosse deixar os fariseus pisarem nele, se Jesus
Desde o início do ministério de Jesus, os fariseus tentavam atrapalhar, mas Jesus não deixava não. Jesus só foi para a cruz porque foi propósito de Deus, porque estava assim, né? Como ele mesmo disse, os homens não tiram a minha vida, não, de mim mesmo eu a dou. Porque se Jesus tivesse batido o pé e falasse, eu não vou morrer, ninguém vai me matar, não teriam matado eles. Mas como era propósito de Deus que assim fosse, ele disse, ninguém tira de mim a minha vida, eu de mim mesmo a dou. É assim. Então, você, claro, tem que andar humildemente com Deus, mas se o diabo for querer usar pessoas, né, para tentar atrapalhar a sua vida, você não vai deixar não. O diabo, você tem que pensar na cabeça dele. Agora Deus, a gente anda com humildade, né? E é assim que seremos honrados para a glória do Senhor Jesus. Amém, irmão? Glória a Deus. Você entendeu essa palavra? Guarde no seu coração e Deus vai abençoar muito mais a sua vida, tá bom? Vou fazer uma oração, né? E Deus vai fazer milagre, viu? Porque Deus faz milagre, tá? Ele faz. O tempo do milagre não acabou, não. É o mesmo Deus, tá? Se prepare para você receber. Feche os olhos. É momento de oração. Pai, em nome de Jesus, meu Deus, eu clamo ao Senhor por cada criatura que acompanha essas imagens. Meu Deus, se tiver algo na nossa vida que tem causado no Senhor, meu Deus, um motivo para nos exortar, para nos corrigir, sabe, meu Deus, o Senhor tem toda a liberdade de moldar a nossa vida, o nosso coração, porque só queremos, meu Pai, te agradar, só queremos te glorificar e te servir de maneira que te agrade. Pai, eu clamo por essa criatura que está precisando de um grande socorro. Pai, nos ajude a viver de tal maneira que possa tocar o teu coração. Nos ajude a viver sempre praticando a justiça. Nos ajude, meu Pai, para que nos momentos de dor nunca possamos fazer coisas que venham te desagradar. Para que, meu Deus, sempre possamos amar a misericórdia. Meu Deus, estendendo a mão para o próximo, ajudando ao invés de atrapalhar, levantando ao invés de derrubar, abençoando ao invés de amaldiçoar. E para que possamos sempre, meu Pai, andar humildemente com o Senhor, pisando na cabeça do diabo, mas andando em humildade contigo. Meu Deus, toca e remova o câncer, remova a paralisia, a cegueira, o vírus do HIV, liberta do crack, da cocaína, da maconha. Pai, afasta a crise do meio do teu povo, Pai. Prospera, assim como o Senhor multiplicou os 5 pães e 2 peixinhos e alimentou a multidão. Alimenta esse povo, meu Deus, e sustenta eles. Visita os lares, as famílias, remova as brigas, as contendas, as discórdias, e encha as famílias de paz, de amor. Toca nos corações duros, incrédulos, Pai, meu Deus, e reavive a fé, o amor, a esperança e o prazer de te servir e de andar de maneira que agrade o seu nome. Aqueles que já perderam o temor, Pai, do Senhor, muitas vezes estão mais preocupados com a aprovação de homens, muitas vezes estão mais preocupados com o que esse e aquele vai achar. Meu Deus, que o Senhor possa ter misericórdia e compaixão e abençoar, Pai, todos que acompanham essas imagens. Eu determino a bênção, a vitória, para a glória do teu santo nome, Pai. Eu já te agradeço. Que todo mal caia por terra, em nome de Jesus. Eu te agradeço em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Todos digam amém e graças a Deus, tá bom? Receba o milagre, a vitória, a bênção, tá? E se prepare para contar grandes maravilhas em nome de Jesus, tá bom? Fica na paz, até já, em nome de Jesus.